Olá, eu sou Gabriel Santana, sou assessor de investimento. Vou explicar de forma breve a diferença de marcação na curva e marcação a mercado, que é uma das dúvidas que mais surgiram em 2024, 2023, 2024, tá? Essa é a diferença quando a gente olha em algumas carteiras entre marcação na curva e marcação a mercado. E por que isso acontece? Marcação na curva, basicamente em CDB, LCI, LCA, geralmente você aplica com múltiplos de R$ 1.000, ou seja, de 1.000 em 1.000, e é nesse exemplo específico que eu estou utilizando, vamos supor que você está aplicando num CDB de R$ 1.000, você está aplicando R$ 1.000, 12% ao ano, vencimento é 10 anos. Sim, é uma linha reta, não tem segredo. Em 5 anos você vai ter 1.762,34. Em 10 anos, 3.105,85. Linha reta, não tem segredo, um CDB, uma LCI, uma LCA, um LDC, independente de qual for, é uma linha reta para cima. Diferente de outros tipos de aplicações em renda fixa, por exemplo. A renda fixa não necessariamente é uma linha reta. A marcação a mercado, diferente de um CDB, de um LCI, uma LCA, você não tem múltiplos de R$ 1.000. Você sabe o preço final, que é o PU final, preço unitário final. E aí, eu coloquei um exemplo, o mesmo exemplo de 12% ao ano, 10 anos, ou seja, vencimento em 2035. Agora eu estou gravando agora em janeiro de 2025, vencimento em 2035. O PU final, ou seja, o quanto você vai ter no final é R$ 10.000. E aí vamos supor que se eu estou com 12% ao ano e no final eu tenho que ter R$ 10.000, a gente traz a valor presente. E aí você consegue saber quanto que eu preciso ter agora em 2025 para que em 2035 eu tenha R$ 10.000, investindo 12% ao ano. Basicamente, fazendo um cálculo básico, você vai ter hoje R$ 3.219,57. E aí você acabou de aplicar R$ 3.219. Se fosse na marcação na curva, seria uma linha reta para cima. E aí em 3 anos você teria 4.524, em 5 anos você teria 5.673. Mas não é marcação na curva, é marcação a mercado. E vamos supor que passou-se 3 anos, estamos em 2028, e a nova taxa do título público agora não é mais 12%, que é o que você contratou, é 15% ao ano. Poxa, 15% ao ano, que coincidência. Porque há 2 anos atrás a taxa de título público era próxima de 12% e agora está em 15% ao ano. Só que é o mesmo título, você não compra outro título dentro do título público, dentro que existem negociações. O vencimento ainda é em 2035. Então, quanto que eu teria que aplicar hoje, em 2028, para que no final eu tenha R$ 10.000, rendendo 15% ao ano? Você concorda comigo que se meu título ele vai ter que render mais, eu tenho que ter um pouquinho menos para que ele rendendo mais, ele chegue no final ao mesmo período? Exatamente. Quanto que eu tenho que ter? Se fosse marcação na curva, 4.524. Mas eu vou ter 3.684. Por quê? Porque eu apliquei 3.219, um título de 12% ao ano. Ele não rende em forma linear. Em 2028, ele vai estar rendendo 15% ao ano. Poxa, mas eu contratei 12%. Tá, mas ele vai render 15% ao ano, que é o que está negociando dentro do título público. E aí o meu título agora vale 3.684. Pô, Santana, eu coloquei 3.219 e agora eu tenho 3.684. Se eu quiser vender, eu vou vender por quanto? 3.684. Negociação no mercado secundário. Poxa, não valeu tanto a pena, né? Eu contratei 12, agora tá não rendeu 12, está 3.684. Exatamente, se você quiser vender agora, em 2028, você vai ter um rendimento de 14,45%. Em 3 anos dá 4,60% aproximadamente. Não valeu a pena, 4,60% ao ano. Só que vamos supor que você não vendeu, você confiou no que falaram da marcação ao mercado e você esperou mais um pouco. A gente está em 2030. Em 2030, agora o título pré-fixado é 6% ao ano. Por quê? Porque a Selic está lá em 5%. Lembrando que a Selic já foi em 2,5%. E a Selic está em 5%. O pré-fixado que o título público está emitindo, que o governo está emitindo, é 6% ao ano. Só que lembrando que, em 2030, o título público vence em 2035, o PU final é R$ 10.000 ainda. Pô, R$ 10.000 ainda? É, porque você contrata, você já sabe o final, você não sabe o meio. Então, se é R$ 10.000 no final, quanto que eu tenho que ter agora em 2030, 5 anos antes,
Para investir dos 6% ao ano, pô, vai render pouquinho, eu tenho que ter bastante, né? 6% ao ano para que no final tenha 10 mil reais. Se fosse marcação na curva, eu teria que ter hoje 12% ao ano, apliquei 3.219, hoje eu teria 5.673. Mas não é marcação na curva. A gente faz um cálculo trazendo ao valor presente 10 mil a uma taxa de 6%, voltando 5 anos. Quanto que eu teria hoje? 7.473. Opa, já alguma coisa um pouco mais relevante. Poxa, eu deveria ter 5 mil e agora eu tenho 7.473. E agora, a partir de agora, em 2030, ele está rendendo 6% ao ano, porque no final vai ter 10 mil reais. Só que nesse período, basicamente, o seu dinheiro cresceu 132% em 5 anos, que daria em juros compostos 18,8% ao ano. Santana, e se o pré-fixado, se não for 6 e for 5% ao ano, eu ganho mais? Exatamente isso. Eu vou render teria rendido o seu patrimônio 143% ao ano, 19%. Santana, mas eu contratei 12%. Exato. Você contratou 12%, só que agora você tem um rendimento de 19,36% ao ano. E faz sentido eu sair? Faz. Depende do mercado, obviamente. Mas agora o seu patrimônio, que é 7.831, ele vai render 6% ao ano. Ele não vai render mais nada diferente disso. É 6% ao ano. Se no mercado estiver sendo negociado algum outro título de 8% ao ano, vale a pena vender, colocar o dinheiro no bolso e colocar em outro lugar. Esse é o poder da marcação a mercado. Você pode ganhar um rendimento muito interessante simplesmente por conta de mercado, de cenário. E isso funciona também, isso dei um exemplo em título pré-fixado, contratei 12, foi para 15, quase perdi dinheiro, voltou para 6, ganhei muito dinheiro. E nos títulos IPCA+, mesma coisa. Quando a gente pega um CDB de marcação na curva, CDB IPCA mais 6, por exemplo. Esse IPCA mais 6 você contratou 1.000, em 5 anos você vai ter, IPCA mais 6 em 10 anos, tá? Em 5 anos você vai ter 1.338, mais o que subiu o IPCA, mais o que teve de valorização do IPCA. Em 10 anos, 1.790 mais IPCA. Em título público, a mesma coisa, pessoal. Você contratou IPCA mais 6. Lembra que até pouco tempo atrás IPCA mais 6 era algo, o auge, era, se não me engano, 24%, tem até aqui na apresentação, 24% de toda a negociação do título público teve IPCA mais 6. É muito raro isso acontecer. Só que você contratou IPCA mais 6. E agora, exatamente nesse momento que eu estou gravando, tem título público 2035 com IPCA mais 7,20. Quanto que eu teria que ter? Poxa, provavelmente você está perdendo um pouquinho de dinheiro ou seu dinheiro não está rendendo nada. Só que vamos supor que lá em 2030 seja negociado IPCA mais 4. É isso que pode acontecer com o seu dinheiro, porque no final é igual, você vai ter o PU de 10 mil reais. Então, essa é a importância de ter paciência e entender a marcação ao mercado. Então, agora, provavelmente você negociou, e aí aqui tem algumas notícias. Ó, IPCA mais 6 é bom, esse ativo pode ter um retorno de IPCA mais 24. Basicamente, título público dispara e negocia de 15%, acima de 15% ao ano pela primeira vez. Tem outra que inflação dispara por conta do receio fiscal. Estamos em um dos melhores momentos possíveis para esses ativos de longo prazo. Pode piorar? Pode, lógico. O mercado não tem como precificar. Eu não sei o futuro. Brinco sempre que se eu soubesse, eu ficaria rico sozinho. Mas a gente precisa entender, basicamente, a diversificação e o que é essa marcação ao mercado. E coloco à disposição para isso.